Oi, gente. Voltamos para trazer mais um tema para o nosso canal. O tema de hoje diz assim: o todo está em todas as partes, e todas as partes encontram-se no todo. Antes de iniciar nosso tema, eu quero lhe pedir, se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe um like, compartilhe nossos vídeos, deixe seu comentário para que possamos construir novas pontes em novas memórias, em novos pensamentos, para que possamos misturar nossas ideias na construção de novos temas, de outras gravações para o nosso canal. Vamos para o tema. O tema de hoje, ele é bastante promissor. É um tema que vem para desbloquear as mentes que trabalham pensando sempre numa mesma direção. Existe uma expressão que diz assim: vamos pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa significa pensar em uma direção diferente, enquanto todos estão pensando dentro da caixa, alguém poderá estar pensando fora da caixa. O que significa que o pensamento desse alguém que esteja pensando fora da caixa é estar considerando novas invenções, novas estratégias, novos recomeços, novas aceitações, novas acepções. O entendimento de quem pensa dentro da caixa é um entendimento corriqueiro, é um entendimento do dia a dia, que seja aplicado a uma sociedade organizada, ou a um grupo organizado, ou a uma comunidade. Mas se uma pessoa que faz parte de uma dessas comunidades resolve sair fora da caixa para ter o seu próprio pensamento numa direção que escolheu pensar, então esse é o significado de quem pensa fora da caixa. Existe um pensamento que traduz-se como um pensamento holístico. Quem for filósofo ou os filósofos que nós conhecemos da literatura, que tem uma linha holística, é um filósofo que acredita que o todo encontra-se em todas as partes e todas as partes encontra-se no todo. Vamos trabalhar esse pensamento, mas de logo sabemos que não é simples trabalhar um pensamento filosófico dentro de uma estrutura social na qual todos pensam dentro da caixa. Eu convido vocês hoje a saírem da caixa. Vamos, por um momento, deixar os pensamentos que são na mesma direção de dentro de uma caixa, vamos colocar um pouquinho de lado, vamos sair da caixa e vamos pensar fora da caixa. O tema diz que todas as partes encontram-se no todo, e o todo é estar em todas as partes.
Como é que a gente pode saber o que quer dizer esse tema? Primeiro, vamos entender essa palavra que fala todo. Vamos interpretar essa palavra como sendo uma palavra que abrange todas as coisas. Tente imaginar todas as coisas que existem. Neste exato momento, em sua memória, está aparecendo muitas imagens. Aquela imagem que você resgata onde você estava em um dia ensolarado. Pode ser até no calçadão de uma praia, bebendo água de coco. Aquela imagem que você pensa que estava numa noite de lua cheia. Pode ser na beira de um rio. Aquela imagem que você pensa que você estava em uma concentração política, numa manifestação onde pessoas se reuniram para demonstrar que os sentimentos precisam ser direcionados também na causa diversa dos pensamentos que pensam diferentes, os pensamentos que pensam fora da caixa. Então, todas as imagens que estiver passando em sua cabeça neste exato momento, todas, tente imaginar. É um encontro feliz, é um aniversário, é um familiar. Todas as imagens, todos os acontecimentos. Pode pensar também nos fenômenos, dia, noite. Pode pensar nos fenômenos, estações. Pode pensar outono, primavera, verão, inverno. Pense tudo. Todas as coisas que você puder pensar neste momento, isso representa o todo. Mesmo que essas suas memórias, elas sejam bem diferentes. Uma memória que pensa em um rio, uma memória que pensa numa praia, são coisas diferentes. É óbvio que são orlas, porém, são orlas diferentes. Uma memória que pensa numa estação, primavera, outono, verão, inverno, são memórias diferentes, são acontecimentos distintos, momentos diferentes. A primavera nos põe logo a imagem das flores. O inverno nos põe a imagem do frio nas regiões chuvosas, muita chuva, nas regiões que tem neve, então muito gelo. Pensa direitinho. Todos esses seus pensamentos, apesar de serem diferentes, isso representa o todo. Então, todos esses pensamentos que conseguimos pensar juntos neste exato momento, que significa o todo, ele está em todas as partes. Vamos pensar na parte do dia ensolarado ou vamos pensar na parte de uma estação do ano? O todo, que é todos os pensamentos que você reuniu, ele está nessas partes que estão separadas. Dia, noite, verão, inverno, frio, calor, sociedade, individualidade. O todo está em todas essas partes. E todas essas partes encontram-se no todo. Quando pensarmos em um pensamento que ele foca uma dimensão que excede a nossa dimensão, algo que sua mente consegue imaginar, que nenhuma outra pessoa consegue imaginar. Esse seu pensamento, apesar de ser individualizado, ser seu pensamento, ele encontra-se no todo. Outra pessoa está pensando outro pensamento. São partes. Essas partes separadas, elas estão no todo. E o todo, ele vai estar em todas as partes. Então, saindo um pouquinho da praticidade do tema, de tentar imaginar o que seria o todo, para compreender o todo,
e para saber o que seria uma parte do todo, e isso nós já fizemos, nós agora vamos entrar um pouco mais nessa dimensão do todo. Existe um controle que é o controle natural, onde todas as coisas acontecem sem precisar das nossas vontades e sem precisar das nossas decisões. Coisas que acontecem e que vão acontecer independentemente da minha decisão, da sua decisão, independentemente da minha vontade, da sua vontade, coisas que irão acontecer. Essa é a vontade do universo, é a vontade dessa imaginação que temos de um controle que existe e que esse controle, ele manda chuva, ele manda frio, ele manda calor, às vezes chuvas demais, às vezes chuvas de menos, às vezes calor demais, às vezes calor de menos. Esse controle é um controle que não está em nosso controle. Esse controle é um controle que representa o nosso tema, que fala do todo. O todo, ele tem objetividade, ele tem simplicidade, ele tem importância, ele tem generalidade. Essas palavras são sinônimos do todo. Quando o todo está agindo, esse todo, ele age para que todas as complexidades dos seres que habitam neste planeta, agora falamos de seres, e quando falamos de seres, nós falamos também da vida animal. Estamos falando também da fauna, que são a vida animal, vida vegetal e, principalmente, vida humana é o que está dentro do nosso tema. Por isso eu disse e principalmente. Principalmente, todos somos, principalmente. Fauna, vegetal, né? O que representa os animais. Todos somos principalmente. Mas, principalmente aqui está restringindo que o nosso tema está voltado para a vida humana. Então, todas essas congruências funcionando e coexistindo numa mesma atmosfera, em um mesmo planeta, aí nós temos as particularidades dos espaços geográficos. Então, cada espaço geográfico com a sua peculiaridade. O todo, ele representa o controle, que é o controle que não depende de nós nem da nossa vontade. Esse controle, ele funciona e quando ele gira com abrangência. Ele gira com as palavras que eu citei aqui. Generalidade, importância, simplicidade. Essas são as palavras onde nós vamos encontrar o giro do todo. Agora, quando tratamos das partes, porque as partes estão no todo e o todo está nas partes. Quando entra a vontade nossa de agirmos dentro de nossas particularidades e dentro de nossas peculiaridades, toda vez que um de nós age, toda a nossa ação individual, ela movimenta as partes também que não participou da decisão. Então podemos ter uma lei específica que, ao ser criada,
ela é uma parte se movimentando e que ela faz com que muitas outras partes se movimentem, porque a lei tem que funcionar e as partes que não criaram a lei precisam obedecer essa lei. Então, todas as partes, todas as peculiaridades, individualidades que já falamos, quando nós agimos em parte, uma decisão nossa, quando a gente cria, inventa, quando a gente procede, quando a gente movimenta, é uma parte, somos nós, nos movimentando. Mas toda vez que a gente se movimenta, a gente aciona outras partes que não se movimentaram na mesma decisão. Então, voltando ao início, pensar dentro da caixa. Quando você pensa dentro da caixa, você é uma parte. Nesse momento, você pensa que está pensando a sua parte. Mas, na verdade, se você se encontra dentro da caixa, você não está pensando a sua parte. Você está trabalhando com os pensamentos que já foram forjados dentro dessa organização. Aí você pega um desses pensamentos porque você escolheu. Mas você só pode escolher um dos pensamentos que estão dentro da caixa. Agora, pensar fora da caixa. Você pensando fora da caixa, aí sim, o pensamento poderá ser só seu. Por quê? Porque você vai ter um horizonte imenso, onde você vai navegar para buscar suas respostas próprias e para movimentar a sua parte própria. E todas as vezes que você pensa dentro de uma caixa, você está movimentando as outras partes, porém, somente da caixa. Então, fora da caixa, quando a gente pensa que nós somos uma parte e a gente movimenta, muitas outras partes são movimentadas. É aí que entra o todo. O todo é o equilíbrio, é a natureza trabalhando para que o giro dessa grande esfera, ela possa girar, absorvendo todas as capacidades que se movimentam em partes. Para que uma dessas capacidades, ao se movimentar, não destrua a outra capacidade. Então, daí que acontecem muitos fenômenos. São fenômenos que ocorrem, muitos observáveis e muitos que nós nem prestamos atenção, mas estão acontecendo. Quando a gente vê um fenômeno da natureza, a gente já percebe logo um raio, um trovão, uma chuva torrente, uma enchente, tsunamis, terremotos, maremotos. Esses são fenômenos observáveis, assim como um cometa. Então, existem outros fenômenos que são fenômenos pouco observáveis. São fenômenos que a gente nem percebe que está acontecendo, mas estão acontecendo. É a vida numa sociedade. Quando a gente pensa numa sociedade do nosso bairro, a gente imagina um quantitativo menor. Mas se nós começarmos a pensarmos numa sociedade do tamanho da nossa cidade, aí a gente começa a entender que existem fenômenos que interagem entre o pensamento da sociedade de uma comunidade para o pensamento da sociedade em uma cidade inteira. Essas partes, quando elas se movimentam, elas interagem e elas acabam criando fenômenos que vão, vamos dizer assim, mexer com outras partes que não tiveram esse pensamento. Então, todas as vezes que nós pensamos e nós iremos movimentar outras partes porque decisões estarão sendo construídas, aí entra a vez do todo. O todo é a parte que engloba todas as partes, tudo que pudermos compreender, entender, interpretar, agir, esse todo estar compreendendo
E toda vez que o todo se movimenta, ele se movimenta para ajustar os níveis para que uma parte que está agindo em particular não destrua uma outra parte que sequer esteve fazendo parte deste pensamento, desta ideia. Quando falamos pensamentos e ideias, podemos pensar em ideologia e doutrinação. São fenômenos, ideologia e doutrinação são fenômenos, mas que a gente não costuma observar. A gente não para prestar atenção que existem esses tipos de fenômenos. Então, o nosso tema, ele traz uma consciência para que nós, a partir de agora, possamos entender, compreender e aceitar que existem fenômenos diferentes dos fenômenos da natureza. Existem fenômenos que são causados dentro dos pensamentos em uma sociedade, em uma organização. Existem organizações secretas. Eu não vou citar o nome, porque eu não tenho nenhuma apreciação por essas organizações. Mas existem organizações secretas, onde pessoas se reúnem, se organizam, se chamam de irmandades, e dali eles movimentam muitos pensamentos dentro daquela caixa. E quando aquela caixa utiliza os pensamentos que são isolados, que são peculiares a eles, esses pensamentos, quando eles se aproximam da sociedade que pensa como um todo, eles fazem movimentos que poderiam serem destrutivos. Aí vem o todo, que é o controle do universo. Se alguém ainda não estiver compreendendo o que é o todo, que é a movimentação da vontade do universo, da natureza em si, quando a natureza manda uma chuva ou manda um gelo, são movimentos involuntários. Nós não participamos desses movimentos. Nós próprios temos órgãos. Nós somos um organismo vivo. Nós temos órgãos. E os nossos órgãos, eles trabalham involuntariamente. Nós não participamos da vontade do funcionamento. Assim, para, aí vai parar. Funciona, aí vai funcionar. Não, isso não existe. Eles funcionam. O estômago, os rins que trabalham filtrando, o coração que trabalha pulsando. A gente não tem o controle desse funcionamento. O todo tem o controle desse funcionamento que está em nós. Penso eu que se nós agirmos de uma forma muito injusta e que possa ser uma forma destrutiva, o todo, ele nos controla. Por quê? Porque ele controla o funcionamento do coração, o funcionamento dos rins, do baço, do fígado, do pulmão ou dos pulmões. Ele controla isso. Então, esse é o controle do todo. Observe que o tema de hoje é: todas as partes estão no todo e o todo está em todas as partes. Muito obrigado por você ter permanecido conosco até este momento. Obrigado se deixar um like, obrigado se deixar um comentário. Vamos construir pensamentos juntos? Deixe seu comentário. Muito obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.